Enquanto eles vão achando ali para nós, ao tiver ok, pode liberar. Nós não estávamos gravando o áudio do culto de domingo, tá? Então, mas a gente vai começar a gravar novamente agora a partir de domingo, para estar encaminhando para os irmãos, para poder rever a mensagem, né? Agora a gente volta para a célula e tal, né? Ou se alguém por algum motivo não pode estar em algum culto de domingo, possa ouvir a mensagem durante a semana para poder compartilhar com os irmãos nas nossas células, ok? Então, nosso treinamento ele tá, pode voltar desde o começo. A gente vai recapitular porque, como estava dividido o pessoal, né? A gente falou um pouquinho no primeiro culto, acho que estendeu um pouquinho mais. Então a gente dá uma recapitulada. Pode passar. Vamos lá então. Mateus capítulo 22, versículo 31 até o 34. Vamos ler. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Pode passar, vamos lá. Bom, nós fizemos algumas observações em cima desse texto, observações importantes. Então vamos recapitular um pouquinho. A primeira delas é: Simão, Simão. Quando o nome de alguém, quando alguém está falando conosco, quando alguém se refere a nós e repete o nosso nome, é porque, qual que é a mensagem que está sendo transmitida? A mensagem é que a pessoa quer que a gente redobre a nossa atenção com aquilo com que a pessoa vai falar. Por isso acontece a repetição. É uma forma de dizer assim: olha, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Então era isso que Jesus estava transmitindo para Pedro, quando disse: Simão, Simão. Jesus estava dizendo o quê? Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Amém? A segunda observação, Jesus disse para Pedro assim, ó: o diabo pediu para vos peneirar. O que é esse peneirar do diabo? O diabo pede para fazer isso. Na verdade, o diabo, a tentativa dele qual é? É nos chacoalhar para nos ver afastados da presença de Deus. Então o diabo, sem autorização, ele não pode tocar na nossa vida. Ele não tem legalidade. Então ele tem que pedir permissão, assim como aconteceu lá com Jó. O diabo foi lá diante de Deus e pediu permissão. Agora, por que Deus permite? Deus permite porque a única maneira de eu avaliar se realmente a minha fé condiz com aquilo que eu estou falando, se ela é real de verdade, é quando eu sou peneirado pelo diabo, quando o diabo me chacoalha, quando surgem situações na minha vida que colocam a minha fé em xeque. Então era isso que Jesus estava dizendo para Pedro: olha, você vai ser peneirado. O diabo pediu para vos peneirar. Então ele pede autorização, pede sim, irmãos, ele pede autorização e ele tenta, porque a tentativa dele é nos derrubar. Mas a permissão de Deus é para quê? Para que nós façamos uma avaliação, como é que está realmente a minha estrutura espiritual, a minha fé, eu estou firme, eu não estou? É o que eu falei esses dias, que nós estamos vivendo hoje, o diabo dando uma peneirada na igreja. Tem gente que está aí, irmãos, desde o dia 15 de março, alguns até antes, desde 15 de março, desapareceram. Agora, nós temos a expectativa, nós temos a esperança de que com o retorno da célula, vocês consigam resgatar aqueles irmãos, né, que frequentavam as nossas células, que vinham na igreja, que hoje estão afastados. O nosso papel, o nosso trabalho é esse, é resgatar. Agora, infelizmente, a gente sabe que vai ter gente que talvez a gente não consiga mais resgatar. Por quê? Porque é uma fé apenas de aparência. Não é uma fé
de convicção de verdade, né? É uma fé momentânea, de oportunidade, ok? Então, esses momentos que nós vivemos, em que o diabo nos peneira, nos chacoalha, serve de avaliação, para que a gente possa dizer para nós mesmos: olha, eu preciso buscar mais de Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que me envolver mais com as coisas de Deus, né? Porque eu dei uma vacilada, né? Eu dei uma fraquejada nesse período aí, em que o diabo me chacoalhou. Então é por isso que Deus permite, ok? A gente comentou sobre rugir como leão, né? Que o diabo ele é mentiroso, o diabo ele é astuto, ele age às vezes como um leão, porque ele é devorador, tá? Ele vem para destruir, para acabar com a nossa vida. O Senhor Jesus disse: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele, é isso que ele gosta de fazer: matar, roubar e destruir, ok? No outro aspecto ali, ó, Pedro tinha alguém cuidando dele. Jesus disse: o diabo pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai em teu favor. Então o que Jesus estava mostrando para Pedro? Você tem alguém te cobrindo espiritualmente, tem alguém rogando por você, tem alguém clamando por você, tem alguém orando por você, tem alguém cuidando da tua vida espiritual. Isso é uma coisa que nós já trabalhamos bastante aqui na igreja, falando a respeito das nossas responsabilidades de cobertura. Eu tenho a responsabilidade de cobrir espiritualmente os líderes têm a responsabilidade de cobrir espiritualmente o pessoal do núcleo, e o núcleo tem a responsabilidade de cobrir espiritualmente os irmãos que frequentam a célula. Como é que a gente faz essa cobertura espiritual, irmãos? É na oração. É orando, é buscando de Deus, é clamando, é colocando o joelho em terra, é indo para o monte orar, é vindo aqui na igreja em oração, é acompanhando os votos de oração, é consagrando o jejum, é buscando. É assim que a gente cobre alguém espiritualmente. Cada um tem a sua responsabilidade, e eu não preciso ficar apontando, dando direção para ninguém da sua responsabilidade. Eu cuido da minha, e cada um que já aprendeu e sabe, precisa cuidar da sua responsabilidade espiritual, de fazer a sua cobertura espiritual. Por exemplo, um pai de família que é cristão, que é um crente, que aprendeu da palavra de Deus, tem a responsabilidade de cobrir os seus filhos espiritualmente em oração. Tem a responsabilidade. Então, não precisa ninguém ficar falando toda hora, repetindo o mesmo assunto. Não, a gente aprende questão de convicção, irmão. Nós líderes, nós que trabalhamos nas células, que produzimos na célula, nós não podemos ser igual a Fusca velho, que só funciona nos empurrão. Não, a gente tem que ter amadurecimento espiritual. Tem crente que ainda é Fusca velho, que para funcionar só nos empurrão para pegar, no tranco para pegar. Não, a gente tem que ser maduro espiritualmente. Eu tenho uma responsabilidade espiritual. Todos os dias pela manhã, quando eu acordo, irmãos, eu lembro que eu tenho uma família para dar cobertura espiritual, eu tenho um casamento para dar cobertura espiritual, eu tenho uma célula para dar cobertura espiritual, eu tenho líderes para dar cobertura espiritual, eu tenho obreiros para dar cobertura espiritual, e eu tenho uma igreja para dar cobertura espiritual. É a minha responsabilidade. Eu não posso esperar que outra pessoa faça isso, eu tenho que fazer. Jesus estava dizendo para Pedro: tem alguém que está cuidando espiritualmente de você. Amém? Vamos lá, um outro aspecto. Jesus também diz assim para Pedro: olha só, quando tu se converteres, quer dizer, Jesus está dizendo para Pedro que tem áreas na vida de Pedro que ele não se converteu ainda. A conversão realmente, com essa frase aí, a Bíblia me mostra que a conversão é realmente um processo. É um processo da nossa vida. Então, Jesus estava dizendo o que para ele? Vai chegar um dia que você vai se converter de verdade. O que prova que Pedro ainda não era convertido, irmãos? Era o seu temperamento. Ele era explosivo, ele era momentâneo, ele era sanguíneo, ele era precipitado, ele enfiava os pés pelas mãos, ele falava o que não devia, agia na hora errada. Em vários episódios, Jesus o repreendeu. Em um deles, inclusive, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Se referindo ao que? Pedro estava sendo um opositor, um adversário do propósito de Deus. Então realmente faltava conversão na vida de Pedro. Isso é importante para nós avaliarmos
Como que está a minha vida espiritual? Eu me converti de verdade? Ou eu ainda tenho aqueles traços do velho homem ainda? Não, irmão, o crente ele é diferente, irmãos. Vai lá, pega 1 Coríntios capítulo 13 e vê o que a Bíblia fala sobre o amor do cristão como é. Tem crente que está faltando isso. É temperamental, é explosivo, é grosso, ainda compra e não paga, é mentiroso, não tem confiabilidade. Não, crente tem que ser lavado, bebido pelo sangue do Cordeiro, tem que se converter, tem que sair fora, se afastar das coisas do mundo e do temperamento que tinha outrora quando não era convertido. Não, crente tem que se convertir de verdade. Ontem no monte, antes da gente orar, eu sempre levo uma pequena palavra para os irmãos, e eu falei algo para eles ontem. Muitos gostam de ser chamados de cristãos, mas quando nós nos chamamos de cristãos, quando usamos essa nomenclatura, nós também nos igualamos a outros cristãos que não têm o mesmo estilo de vida que nós. Então eu não gosto de ser chamado assim especificamente de cristão. Eu sou um cristão, mas eu não uso essa nomenclatura. Muitos gostam de ser chamados de evangélico. Nós vivemos um período que essa nomenclatura ela nos iguala a um grupo de pessoas que dizem conhecer a Jesus, de conhecer o Evangelho, mas que tem uma vida cristã superficial. Eu também não gosto. Eu gosto de ser chamado de crente. O crente de verdade é aquele que é comprometido com o Evangelho de verdade. Até parece uma palavra muito cafona, muito ultrapassada ser chamado de crente. Mas eu prefiro ser chamado de crente. Porque o crente é aquele que tem um comprometimento com Jesus de verdade. Amém? Nós não podemos nos conformar, irmãos. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo. Tem muito crente conformado com o estilo do mundo, irmãos. Nós não podemos ter o estilo do mundo, seguir o que o mundo está fazendo. Não segue os padrões do mundo. Não segue. Tem muito crente querendo seguir o padrão do mundo. Não. Aí é que Jesus disse para Pedro: quando tu se converter, irmão, o dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Amém? Vamos lá. Um outro aspecto. Jesus diz para ele assim, olha como Jesus ele tem uma ótica de dar credibilidade a alguém. Ele diz assim para Pedro: quando tu se converter, fortalece teus irmãos. Jesus enxergava em Pedro potencial. Jesus enxergava as coisas boas na vida de Pedro. Todos nós, irmãos, temos falhas, defeitos, mas temos coisas boas, pontos positivos, pontos fortes em nossa vida, e Deus quer explorar isso em nós. Por isso Jesus disse para Pedro: quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. Amém? Era um ponto forte na vida de Pedro, certo? E por fim, Jesus o chama de Pedro. Amém? Pode passar o próximo. Vai. Pedro é igual a pedra. Ok? Pedra ainda não era. Que pedra ainda era Pedro? Pedro é pedra. Mas que tipo de pedra ele era? Então, a gente explicou aqui, vou ser mais rápido nessa parte, que Pedro ele não era pedra angular. Como alguns cristãos acreditam que Pedro ele era pedra aonde Jesus edificaria a igreja, mas não era isso que Jesus estava dizendo. Então olha só, Efésios 2, 20 e 21 diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Pedro era um fundamento? Era um fundamento. Ele e os outros apóstolos e profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Eu expliquei o que era pedra de esquina. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Pedra de esquina. Vai, pode passar. Edificados é construído, preparado, treinado, discipulado, etc. Fundamento dos apóstolos. O que é fundamento dos apóstolos? É a igreja primitiva. Tá? É um modelo de igreja. A igreja de hoje, irmãos, ela passou por muitas transformações. Até o nosso formato de culto, ele é diferente do que era a igreja primitiva. Tá? É lógico que o nosso formato de culto ele tem um porquê de ser assim.
Mas esse formato, ele está dentro de algo mais contemporâneo. Só que o nosso fundamento tem que permanecer o fundamento da igreja primitiva, quer dizer, o modelo de igreja tem que permanecer. Se nós saímos do modelo, a gente perde aquela direção, a gente perde aquela unção que foi dada lá para a igreja primitiva. Então, o nosso fundamento tem que ser sempre o nosso modelo, a igreja primitiva. Olha o modelo da igreja como é que é. Atos 5,42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. É por isso que nós nunca vamos renunciar, irmãos, a trabalhar com o céu. E nós temos que nos esforçar ao máximo de convencer todas as pessoas da igreja a importância delas estarem numa célula. E é por isso que nós temos que trabalhar forte, irmãos, para multiplicar a célula, para abrir novas casas, para formar novos líderes, tá? Nós estamos trabalhando aí com os novos líderes, tá? Nós temos, se eu não me engano, são 16 que estão nesse processo, nós estamos trabalhando diariamente, eu estou trabalhando via WhatsApp diariamente com essas pessoas. São aqueles que eu vou apostar na vida deles, no ministério, na liderança de célula. É uma preparação. É lógico que teve gente que veio aqui na frente, deu um nome, mas não está se manifestando no grupo. Então, eu vou dar um tempo, daqui a dia eu vou tirar fora do grupo e vou trabalhar com aqueles que realmente estão engajados nisso, porque acreditam. Então, nós precisamos desse conceito, irmãos. Ter célula e trabalhar na célula é seguir o modelo da igreja primitiva. Não é uma invenção. É o modelo que nós temos que seguir. Esse é o modelo correto. Amém? Vamos lá. Esse nós apresentamos semana passada, né? A pedra de esquina, né? No formato de uma cruz ali e tal, né? Vamos lá, passa. Mateus 21:42 disse Jesus: nunca leste as escrituras, a pedra edificadores ajeitaram, só foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus estava se referindo ao salmo que eu acabei de ler. Vamos ler outras versões também. Marcos 12:10 assim, ó. Ainda não leste a escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina? Pedra angular, o que é? Vai. E nós mostramos, né, o que é uma pedra angular, a pedra que ela fecha o ângulo, tá? Vai. Mateus 16:23 ao 23. Vamos ler, porque eu acho que nós paramos mais ou menos aqui, semana passada. Então é desse ponto que a gente vai dar continuidade. Mateus capítulo 16. Agora vamos abrir na Bíblia lá. Vai lá. Pega a tua Bíblia, abre, glorifica a Deus, diga aleluia, glória a Deus, né? Eu sei que com a máscara é um pouquinho mais difícil, mas nem que saia um glória a Deus meio abafado, mas é um glória a Deus, né? Glória a Deus. Mateus 16, do versículo 13 em diante. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que diz a Bíblia, do 13 até o 23. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Preste atenção. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo:
Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Amém? É aqui que Jesus se referia quando dizia para Simão, chamava ele de Pedro: Simão, Simão. Você vê que quando Jesus chama ele de Simão. Mas no meio da conversa, Jesus diz assim: tu és Pedro. E aqui Jesus mostra para ele que tipo de pedra que ele é. Ele não é a pedra angular. Ele não é a pedra de esquina. Ele é uma pedra de tropeço. Porque faltava ele se converter de verdade e entender o plano de Deus. Amém? Então vamos avaliar esse texto. Jesus ele pergunta para os discípulos assim: o que pensa o povo a meu respeito? Irmãos, não é errado, é corretíssimo a gente saber o que as pessoas pensam a respeito da igreja, a respeito do nosso ministério, a respeito do que nós acreditamos. É importante a gente ter uma análise, é importante, a gente não pode ser guiado pelo que as pessoas pensam, mas a gente precisa saber o que elas pensam a nosso respeito. Jesus queria saber. Ele perguntou: o que o pessoal diz aí a meu respeito? Isso agora, tem uns que dizem que você é João Batista, outros acham que você é Jeremias, outros acham que é Elias, um dos profetas. Quer dizer, o povo não sabia muito bem quem era Jesus, não tinha entendido quem era Jesus, certo? Só que aí Jesus diz assim: e vocês, o que vocês pensam? Jesus queria saber o que eles pensavam a respeito de Jesus, a respeito, se eles tinham entendido o propósito, se eles tinham entendido o chamado. Jesus queria saber se eles tinham esse entendimento, né? Então ele faz essa pergunta. Agora, entre eles, Pedro sempre foi o mais despachado. Ele exercia essa liderança, irmãos. Tem gente que tem uma capacidade, um potencial de liderança, que aonde está, exerce uma liderança. A gente identifica em qualquer área, irmãos. Aonde tem um grupo de pessoas, sempre tem alguém que ela tem um espírito de liderança, e os que estão na volta observam isso e sempre ficam meio que esperando assim uma certa aprovação. Eu vejo isso até com relação às crianças brincando. Outro dia eu estava observando lá na chácara, que eles estavam brincando, as crianças, lá no retiro, e aí eu não sei o que eles iam fazer lá exatamente, mas eles estavam se preparando para fazer algo, e aí eles estavam esperando um deles tomar atitude, que é meio que o líder da bagunça, né? É o cabeça, não é o cabeça de esquina, mas é o cabeça, né? Mas na brincadeira deles ali, na brincadeira de fazer um pouquinho de arte, os outros eles identificam nessa criança uma certa liderança. Por quê? Porque é mais extrovertido, porque toma iniciativa, porque vai e faz. Então já começa a mostrar que até entre crianças, e as irmãs que cuidam da salinha da alegria vão identificar que é assim mesmo. Sempre tem um lá que é mais, né, parece que ele se destaca um pouquinho mais, e os outros ficam observando. A atitude dele arrasta os outros junto, leva os outros junto a fazer. Pedro tinha isso, irmãos. Os outros já ficavam até esperando já. Se tinha que falar alguma coisa, os outros ficavam esperando. Por quê? Porque o Pedro ia falar. Eles queriam que o Pedro falasse. Eles esperavam o Pedro falar, para eles depois ir atrás e falar também. Então Pedro exercia essa liderança. Então quando Jesus pergunta: e vocês, o que vocês pensam a meu respeito? O primeiro a falar é Pedro. E ele fala realmente pelos outros, porque não há questionamento. Eles concordam exatamente. Pedro diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele que deveria vir. É isso que nós enxergamos, identificamos assim. Amém? Então Pedro tinha isso. Olha só, depois da resposta, Jesus chama Pedro de Simão Barjonas. Olha só, depois desse posicionamento de Pedro, Jesus chama ele do que? Simão Barjonas, que era o nome oficial de Pedro. Simão Barjonas.
Olha só, que significa o quê? Bom ouvinte, sensível ao Espírito Santo. Esse era a base principal do temperamento de Pedro. Só que de vez em quando, essa base principal do temperamento dele era fortemente influenciada por aquele temperamento explosivo, por aquela atitude precipitada. E no mesmo texto nós vamos ver acontecer isso. E ele é Simão Bar-Jonas, né? Bom ouvinte. Por quê? Ele soube identificar quem era Jesus Cristo e se destacou no falar. Só que depois, um pouco depois, o que ele faz? Ele volta a ser o Pedro, a pedra de tropeço. Porque ele vai advertir Jesus. Ele vai repreender Jesus, dizendo assim: não, Senhor, o Senhor não vai parar para morrer, nós estamos aqui para te defender. O que é isso que você está falando? Não fala desse jeito. E é onde Jesus o repreende, porque naquele instante, sendo uma pedra de tropeço, Pedro ele se torna um canal na mão do diabo. Vamos continuar aqui? Em seguida, Jesus diz: também eu te digo que ainda é Pedro. Chama ele de Simão Bar-Jonas, mas eu te digo que tu és ainda Pedro. Tu ainda és uma pedra. Por isso que Jesus depois disse para ele que ele tem que se converter. Aí Jesus diz assim, ó, sobre esta pedra, se referindo a quem, irmãos? Porque ele diz, sobre essa pedra edificaria minha igreja. Se acha que Jesus, em sã consciência, edificaria a igreja sobre uma pedra de tropeço? Não. Por quê? Porque aqui nós não estamos enxergando os gestos de Jesus na hora que ele falou. Ele falou mais ou menos assim: tu és Pedro, é sobre esta pedra que eu edificaria a minha igreja. Não é sobre uma pedra de tropeço, é sobre uma pedra angular que eu edificaria a minha igreja. Edificarei sobre essa pedra, mas te darei a chave para ligar o céu e a terra. Eu te darei essa chave, mas a igreja vai ser edificada sobre essa pedra. Amém? Entendido até aqui, irmãos? Só para concluir, as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Contra a igreja. Aqui uma coisa importantíssima da gente gravar, irmãos, e não esquecer. Em nenhum lugar da Bíblia, Jesus diz assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra um crente. Não. Ao contrário, Jesus em certo momento disse o quê? Para o crente: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus também diz assim, ó, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Representando o quê? Querendo dizer o quê, irmãos? Que quando uma ovelha sai do meio do rebanho, se torna um alvo fácil para o diabo. Por isso que as portas do inferno, elas não prevalecem, é contra a igreja, não é contra uma pessoa, é contra a igreja, mostrando claramente para nós a importância da comunhão. Foi por isso que dias atrás, quando nós retornamos nos cultos aqui, eu disse: se tem um grupo de pessoas prejudicadas na sua fé, é o crente. Nós temos uma necessidade de estarmos juntos, e é isso que eu tenho tentado transmitir para os irmãos, dizendo: irmãos, se protege, mas vem para a igreja. Um crente fora do rebanho, irmãos, é um crente sofrendo risco. Uma ovelha fora do rebanho é uma ovelha constantemente em risco. Em risco. Você vai, depois você testemunha para mim. Vai ter gente que não vai conseguir voltar mais, irmãos. Vai ter gente que não vai conseguir voltar mais. Não vai. Vai até concordar que precisa, mas não vai conseguir mais. Porque já foi tragada pelo diabo. Infelizmente. Passa lá, quero ver se dá para falar um pouquinho. Bom, Jesus fala a respeito do projeto de Deus que está em execução. Tá? Ele está falando do quê? Está falando da igreja, que é um projeto que está em execução. Porque até aquele exato momento, né, ele ainda não havia entregue sua vida para selar a aliança e instituir a igreja ainda. A igreja ainda não, fisicamente não existia. Ok? Pedro perde o juízo, chama Jesus de lado e o reprova. Né? Perdeu o juízo, irmãos. Perdeu completamente o juízo. Queridos,
coisa assim, ó, de suma importância, que você nunca tropece nisso. Perder o juízo de querer repreender, advertir, corrigir, exortar alguém que é uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Olha, é uma das atitudes mais perigosas espiritualmente na vida de alguém. É querer repreender alguém que é uma autoridade espiritual. Por isso que eu botei exatamente aí. Isso ele perdeu o juízo. Ele perdeu o juízo que ele estava fazendo. Se você estudar a história do ministério de Pedro, ele tinha todos os indícios para ser o maior apóstolo. Não foi. Foi importante. Não podemos negar a sua importância no ministério. Ele teve uma importância muito grande. Mas ele foi limitado. Por que você acha que se levantou outro logo em seguida dele, que foi um dos maiores apóstolos? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo não andou junto com eles. Não andou. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus real. Jesus veio, se manifestou, chamou ele, mas ele não andou fisicamente junto com Jesus aqueles 3 anos e meio. Ele se converteu depois. Mas ele foi maior do que Pedro. Em um aspecto, ele foi maior do que Pedro. Em termos evangelísticos, em termos de ousadia, de pregar o evangelho fora das imediações de Jerusalém, de Israel, ele foi maior. Pedro até deu uma investida, mas retornou. Pedro se concentrou ali no circuncidado, e com muitas, bastante ainda, com muitas divergências com relação a isso. Ele teve uma oscilação muito grande. Se você estudar com paciência os textos ali, você vai observar isso. Por quê? É por causa dessa ousadia de querer repreender Jesus nesse momento. Então ele perdeu o juízo que ele estava fazendo, tá? É daí que vem a revelação de que Pedro teria que se converter. Jesus, pode-se dizer que Jesus meio que perdeu a paciência, né? Ele falou, ó, o dia que você converter, aí você vai ser uma benção, mas você ainda está faltando coisas na tua vida ainda, né? Então Pedro era o quê? Uma pedra de tropeço. Passa o próximo, quero ver. Bom, o que Jesus disse para Pedro? Qual que é a mensagem do ministério de Pedro? Cuida dos teus irmãos. Ali Jesus selou o ministério de Pedro, que ele deveria cuidar dos seus irmãos naquele momento. É a missão